Instituto Ayrton Senna e Microsoft apresentam... Hoje, vamos conhecer escolas que desenvolvem projetos que ajudam a integrar pessoas portadoras de necessidades especiais à comunidade escolar. Com o suporte dado pela tecnologia, essas escolas estão provando que é possível viver em uma sociedade que respeite a diversidade. O programa de hoje vai mostrar como é que isso está sendo feito. Os surdos do Brasil precisam de um projeto de curso de informática na escola, para que eles tenham interesse de se aperfeiçoar profissionalmente. A escola precisa divulgar esse projeto para que os profissionais ouvintes venham de várias escolas para ajudar o surdo. Ainda existe muita resistência dos surdos em aprender. Por isso, é importantíssimo o incentivo dos profissionais nesse aprendizado. O meu sonho é que isso se torne real. Eu costumo sempre dizer que você assegurar o espaço não assegura a inclusão, não assegura a acessibilidade. As escolas têm que se preparar de uma forma que elas possam incluir esses jovens, incluir esses estudantes verdadeiramente como membros dessa comunidade. Aí está o grande desafio. O mais importante é que os jovens venham e estimulem cada surdo, mostrando as novas tecnologias para incentivar o surdo a aprender, para se desenvolver. Tem pessoas que falam, tecnologia? Ah, deixa pra lá. Mas não podemos deixar passar. É bom e imprescindível o avanço do aprendizado baseado em troca de informações e experiências. Claro que se a escola tiver um programa mais abrangente, que facilite, né, a participação desses alunos exatamente na comunicação virtual ou dentro disso que se chama inclusão digital, pois isso vai ser mais favorável para esse aluno. Só a tecnologia não adianta. Tecnologia sem do lado de cá ou do lado de lá, né, nas duas pontas, você ter aí uma relação de cuidado, de amor, de carinho, de atenção continuada, uma relação pedagógica efetivamente. Não adianta nada a tecnologia. O computador não faz absolutamente nada sozinho. Essa é uma frase chavão que já existe aí há muito tempo, né? Agora, o que a tecnologia pode ajudar é justamente nesse processo de socialização, de integração, de interação. No caso dos portadores de necessidades especiais, sem dúvida alguma, a tecnologia pode ser um grande aliado. No caso específico do surdo, a sua necessidade, né, é exatamente de comunicação, né? A dificuldade está na comunicação com as outras pessoas. E aí a tecnologia pode ajudar em dois sentidos, tanto na comunicação do surdo com outro surdo, como na comunicação do surdo com as pessoas que ouvem, com as pessoas ouvintes, né? Então, no caso da comunicação de um surdo com outro, existem programas específicos, né, para a linguagem própria dos surdos, que é a língua de sinais, e o signwriting, que é a língua de sinais escrita, né? Então, as escolas podem utilizar essa língua de sinais escrita para que os surdos estejam se comunicando e trocando, enfim, conversando sobre os seus interesses específicos. Eles participam de listas de discussão, participam de fóruns, de chats. O surdo, para ele, a língua portuguesa, ou qualquer língua do país em que more esse surdo, ela é uma segunda língua, né? A sua expressão
natural e que ele vai desenvolver como língua própria é com a língua de sinais. No caso, a gente fala aqui a Libras, Língua Brasileira de Sinais. Mas, evidentemente, que para estar inserido na sociedade também é importante para o surdo o desenvolvimento da língua portuguesa. Então, a internet, ao facilitar exatamente essa comunicação escrita, né, então a pessoa está utilizando aquilo de um modo que é muito mais dinâmico, muito mais interessante. E a escola deve se preparar criando recursos, preparando, capacitando professores e tendo essa abertura de recepção, porque às vezes a escola, ela, inclusive, está fechada e não quer muito encarar esse problema de frente. E ela deve encarar esse problema de frente como algo real e concreto. Nós temos a disciplina aqui, que é um projeto dessa sala também, é o projeto de linguagem. Cada um escolheu o seu tema, amor, perdão, solidão, e percebemos que através desse tema que eles escolheram é o que eles realmente estavam sentindo no momento. Escreveram isso. A gente percebe que o português do surdo é bem diferente, porque eles não escrevem, não utilizam artigos, preposições, conjunções, mas o importante é a mensagem. Então, a forma como ele transmite a mensagem que ele deseja. Então, isso aqui é importante. Para os pequenininhos de 1ª a 4ª série, a gente aplica o que eles desenvolvido na sala de aula com a professora, eles trazem o projeto e passam para o computador e faz no computador. Então, eles fazem até uma análise do que ele pode fazer com lápis, com papel, ele também pode fazer usando a máquina, que é o computador. Antigamente, ele tinha mente fechada, no passado, mente fechada. Conhecia nada de computador, tecnologias, aos poucos ele foi se inovando, foi crescendo, ampliou o conhecimento, e desenvolveu mais. Ele ama muito, muito, muito o projeto aqui da escola por conta do computador, porque ele tem muita curiosidade de aprender para o futuro, ser professor de verdade, com vontade, com coragem, de provocar não só ele, mas outras pessoas também, para aprender. É uma provocação constante a participar das listas, a participar do jornal virtual, e juntamente com a professora de linguagem, eles produzem, eles enviam esses textos e obtêm respostas. Então, nesse sentido, a participação deles é efetiva. Ele tem demonstrado que é muito capaz e que ele pode participar igualmente com todos os outros alunos. Só que ele precisa de um pouco mais de paciência, porque o ritmo dele é diferente dos ouvintes. Mas ele chega lá igualmente. Às vezes eu ficava muitos dias num determinado conteúdo, buscando gravurinhas, selecionando atividades mais lúdicas, mas que fossem interessantes para os alunos. E agora, com o acesso deles à informática, esse trabalho pode ser mais condensado. Eu preciso ficar menos tempo lá na minha sala fixando esse conteúdo, porque ele já é fixado na sala de informática. No passado, ele não tinha computador, ele sozinho fazia cursos, era tudo muito difícil, professores às vezes não conseguiam explicar muita coisa para ele, Tudo era muito difícil, a comunicação do surdo era muito difícil. Ele digitava com dificuldade, mas hoje ele está muito feliz, tem visto a escola, junto com o Instituto Ayrton Senna, desenvolvendo muito, e ele fica muito alegre, e o quê? Ele tem aproveitado aqui na escola, trocando experiência com outras pessoas do Brasil todo, influindo, comunicando, desenvolvendo, e a vida dele tem melhorado muito, alegre junto com o computador. Todos podem ter acesso ao desenvolvimento tecnológico e ninguém ficar à margem disso, Por exemplo, no âmbito mesmo social em que o aluno está inserido, ele mesmo atuar como agente modificador disso, para não ficar tão à margem, tão marginalizado em relação ao desenvolvimento.